Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso mapa de implementação sobre como acompanhar o progresso das suas NCTs. Antes de começar, é importante um aviso. Esse mapa de implementação foi pensado para pessoas que já estão utilizando ou que pretendem começar a utilizar NCTs como a ferramenta de gestão de objetivos e alinhamento do time. Para usar esse mapa, você precisa já ter desenhado e desdobrado as NCTs do seu time ou da sua empresa. Então, se você ainda não sabe como fazer isso, recomendo que assista os nossos conteúdos, seja o curso de NCTs ou os nossos guias de implementação sobre o tema aqui dentro do G4 Educação, beleza? Agora, se você já concordou em quais são as narrativas e compromissos que o time precisa entregar, chegou a hora de aprender como fazer o acompanhamento da metodologia no dia a dia, na prática. Existem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer isso, ok? Você pode utilizar o Notion, o ClickUp, o Asana, o Monday. A ferramenta não importa tanto. O que importa de verdade é a disciplina de acompanhamento. Então, para facilitar e evitar que você fique preso a alguma ferramenta específica na hora de entender o conceito, nós criamos aqui um template dentro do Excel, ou no caso do Google Sheets, para o acompanhamento de NCTs. Nesse template, nós temos os seguintes elementos. Narrativa, onde você vai colocar qual a narrativa que será trabalhada. Para o nosso exemplo, vamos usar a fábrica de gente boa. O compromisso, qual é o compromisso que você vai estar trabalhando? Nesse, vamos colocar o mapa da jornada, onde você vai definir também o tipo de compromisso, o status de progresso que você vai atualizar em cada uma das sessões de acompanhamento, o grau de confiança, o tipo de confiança que você tem, que pode ser dividido em 4. Quais são? Entregue, quando já foi finalizado e aquele compromisso foi entregue. Bastante confiante, quando você acredita que vai conseguir de fato entregar aquele compromisso dentro do prazo do trimestre. Pouco confiante, quando você acha que tem uma chance significativa de que você não consiga entregar aquele compromisso. E fora de rota, que é quando você tem quase certeza de que aquele compromisso não será entregue. Então, nós podemos colocar aqui: estamos bastante confiantes de entregarmos o nosso compromisso. Nós temos, por exemplo, 70% de progresso naquela entrega. O que você vai colocar? Na atualização semanal, e a recomendação é que você busque fazer um acompanhamento pelo menos semanal, mas se não possível, quinzenal das suas narrativas, você vai descrever qual que é o status atual daquilo. Então nós podemos colocar, olha, avançamos bastante na construção do mapa de competências, já foi validado pelo time de pessoas como sendo pertinente dentro do PDI do G4. Agora, só precisamos organizar as datas para a execução da turma. Aqui eu vou pegar novamente Fábrica de Gente Boa e colocar o turma 01, do tipo Build. Progresso, 30%. Aqui eu vou colocar que nós estamos pouco confiantes. Por quê? Bastante interessados. O problema está sendo conseguir fechar as datas de execução. E aqui embaixo eu vou colocar esses mesmos compromissos com o avanço do progresso. Então, se nós estivermos agora falando da primeira semana do trimestre, provavelmente eles vão estar no 0. Mas vamos supor aqui que eu já estou na 4ª semana do trimestre. Como que esse progresso se comportou? Eu fui para 20%, 50% e agora 70%. Vamos falar aqui, porém, que eu estava em 0%, 15% e agora em 30%. Então, repare, eu tenho a minha narrativa, eu tenho o compromisso, eu tenho o tipo, eu tenho o progresso atual, o nível de confiança e uma atualização com comentários pertinentes sobre o status daquilo. Acabou a semana, o que eu faço? Na semana que vem nós voltamos. Nós duplicamos então e colocamos aqui semana 2. Então, week 1, aqui, week 2. O que nós vamos fazer? Atualizar o status. Então, por exemplo, o Fábrica Gente Boa foi finalizado. Entregue. Avançamos com a entrega e fechamento das datas. Então, semana 5, 100%. Só que eu tive um problema agora com o meu
Compromisso turma 01. Duas das pessoas que haviam sido selecionadas para participar da primeira turma tiveram que sair do processo por demandas em suas áreas. Além disso, ficamos com datas bem apertadas para a execução da turma. Eu vou mudar para fora de rota e reduzir para 20% a minha confiança em entregar esse compromisso. Repara como isso é importante. Dentro da metodologia de NCTs, o seu grau de avanço pode recuar. Por quê? Porque às vezes você está executando as coisas, elas estão indo bem, e de repente, de uma semana para outra, elas passam em mal. Elas descarrilham por alguma coisa que aconteceu. Nesse exemplo, nós falamos que duas das pessoas que iam participar da primeira turma não vão mais poder participar e que nós estamos bastante preocupados com as datas em que as turmas serão entregues. Então, mesmo na turma 01, eu tendo conseguido fechar todas as datas, foram datas ruins, datas que me deixam com pouco tempo de manobra e que qualquer coisa que aconteça pode impedir que eu consiga finalizar a turma 01 dentro do trimestre. Então, nós vamos continuar avançando com o acompanhamento das nossas narrativas. Próximo, duplicamos novamente. Clique. 3 de acompanhamento. O que aconteceu? Voltamos agora a ficar confiante, avançamos em 50%, conseguimos negociar com o time de produtos para usar algumas datas extras do auditório. Isso facilitou a organização e permitiu que mais pessoas estivessem aptas para participar da turma inicial devido às novas datas. E, como mágica, nós conseguimos reverter aquela tendência, porque nós atuamos, fizemos os ajustes necessários e nisso conseguimos voltar a estar em rota para entregar nossa narrativa. Óbvio, aqui eu estou simulando situações que poderiam acontecer. O que realmente importa, porém, nesse modelo de acompanhamento? Em cada encontro, mais do que trazer o status atual da sua NCT, você deve trazer como que você está em relação à confiança de que ela será entregue. Eu, como gestor, quando o time me mostra isso, eu consigo saber, olha, eu vou ter um problema muito provavelmente na turma 01. Por quê? E eu tenho aqui uma explicação. Então, eu não estou somente olhando o status, o nível, se a tarefa foi entregue ou não. Tanto que se você olhar, eu sequer estou abrindo as tasks dentro daquele compromisso. O que me importa é se eu, de fato, estou em linha ou não para entregar o que eu preciso entregar. Além disso, você consegue manter um histórico de evolução e saber quando cada coisa aconteceu, tendo contexto de por que aquele número naquela semana, ou naquele encontro específico de acompanhamento, foi aquele. Por isso que nós vamos duplicando as abas, a gente não substitui, nós mantemos um histórico de cada um dos compromissos, dos comentários sobre o que aconteceu e da evolução daquela entrega. Se você utilizasse alguma ferramenta diferente de acompanhamento, talvez você pudesse simplesmente substituir e essa ferramenta te mostrasse o histórico de alterações, sem problema nenhum. O que importa aqui é a existência de um histórico. Então, sempre garanta que mais do que uma fotografia do atual estado daquele compromisso, você tem o histórico da evolução, com contexto sobre o que aconteceu em cada momento. Porque no final do dia, o que importa é a entrega do compromisso. Mas em alguns momentos, eles não serão entregues. E saber o contexto de por que não foi entregue vai te permitir fazer os ajustes necessários para que aqueles mesmos problemas não se repitam no futuro. Por outro lado, simplesmente saber se algo foi entregue ou não te ensina pouco. Te dá sim resultados, caso tenha sido entregue, mas te ensina pouco sobre como repetir o sucesso ou evitar o fracasso no futuro. Então, o passo a passo para o acompanhamento é ter uma estrutura padrão de acompanhamento que te dê uma visibilidade sobre o estado atual da entrega, sobre o grau de confiança de que aquilo será entregue ou não dentro do prazo estabelecido e contexto sobre o que de fato está acontecendo naquele momento e como que aquilo pode impactar os próximos passos. Além disso, qualquer sistema de acompanhamento dos seus NCTs deve conter também um histórico da evolução dos compromissos e não somente fotografias que vão sobrepondo umas às outras, mas o contexto daquela evolução e o que foi acontecendo ao longo do tempo para servir como base de aprendizado para o futuro.